Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Estamos iniciando nesse momento mais um programa Prova Final. Programa realizado na TV Justiça em parceria com a rede LFG de ensino. O meu nome é Alessandro Spielborges e minha matéria é Direito Tributário. E estou no dia de hoje aqui para falar com vocês um pouquinho sobre o procedimento de cobrança tributária. Aliás, você sabe muito bem como funciona o nosso programa. Nosso programa é dividido exatamente em 3 blocos, sendo que no primeiro bloco nós temos o tema do dia. Como eu já havia adiantado, o procedimento de cobrança tributária será exatamente o foco da disposição desse dia de hoje, onde então você vai descobrir um pouquinho mais como que se faz para que um tributo chegue até você. Você vai descobrir então como que a União cobra o imposto de renda, como que o Estado exige o ICMS, o IPVA chega na tua casa, ou inclusive, a gente vai descobrir no dia de hoje, quais são os procedimentos que devem ser adotados pela Prefeitura para cobrar o IPTU de você, para cobrar o IPTU de mim, enfim, para cobrar os impostos de todos nós. No segundo bloco, nós temos então o Pergunte ao Professor. Pergunte ao Professor, a parte do nosso programa onde tem toda a interatividade possível e imaginável, onde você tem encaminhado tantas perguntas e bastante interessantes. E no dia de hoje eu vou responder exatamente algumas questões bastante curiosas que mandaram a respeito do procedimento de cobrança tributária. Isso é no nosso segundo bloco, justamente o Pergunte ao Professor. Mas temos então, enfim, um terceiro bloco para o fechamento do programa, que é o X da questão. Também uma parte tão aguardada desse programa, para que então a gente possa verificar como o procedimento de cobrança tributária costuma ser exigido em provas, em concursos e inclusive no exame de ordem dos advogados do Brasil. Meu amigo, minha amiga, nosso programa só está começando, mais um minutinho, daqui a pouco eu estou de volta. Iniciamos agora então o nosso primeiro bloco do nosso programa, tema do dia. Bom, no tema do dia de hoje, então, nós vamos falar um pouquinho a respeito do procedimento de cobrança tributária. Então você pensa assim, nossa, mas essa expressão, essa frase tão grande a respeito da cobrança de um tributo, como é que se faz para cobrar um tributo? Como é que se dá esse procedimento de cobrança tributária, que corresponde necessariamente a um procedimento administrativo? Bom, essa parte é bastante interessante, que você consegue notar já algumas informações por parte do Código Tributário Nacional, desde o momento que ele dispõe a respeito do conceito de tributo. Exatamente. Logo no início do CTN, nós temos o artigo 3º, que vem a definir para a gente o que vem a ser tributo. Aproveito então, portanto, para relembrar rapidamente o conceito de tributo, que segundo o CTN corresponde a toda uma prestação pecuniária, compulsória, que é instituída em lei, e aí vem a frase importante para a gente. Essa prestação pecuniária compulsória instituída em lei deve ser cobrada mediante atividade administrativa. E olha, atenção, não é uma atividade administrativa qualquer. Essa atividade administrativa ela deve ser plenamente vinculada e, claro, que não constitua sanção a ato ilícito. Vou repetir então só para você. Conceito de tributo corresponde a uma prestação pecuniária compulsória, instituída em lei, cobrada mediante atividade administrativa, plenamente vinculada e que não constitua sanção a ato ilícito. Esse é o conceito de tributo. Essa é a definição clássica de tributo que você encontra no CTN, não poderia ser diferente, absolutamente. Afinal de contas, segundo a Carta Magna, conceito de tributo é algo que deve ser veiculado por lei complementar. E como você bem lembra, o nosso CTN, embora na época, em 1966, quando ele foi aprovado, o CTN tenha sido aprovado através de uma legislação ordinária, você sabe muito bem que o CTN, por conta da Constituição Federal, dessas constituições que vieram a seguir, o CTN ele foi recepcionado com força de lei complementar. E a Constituição Federal de 88 não mudou absolutamente nada nesse sentido, dizendo, realmente, o CTN tem força de lei complementar, porque, inclusive, cabe a ele, CTN, dispor sobre normas gerais de direito tributário. E isso é aquele tipo de tema que só pode ser veiculado por lei, e que tipo de lei? Complementar. Perfeito, então, isso serve aqui como uma breve introdução, mas esse procedimento, essa atividade administrativa que eu disse para vocês, plenamente vinculada, ela tem um apelido. O CTN, um pouquinho mais adiante, informa, então, o que vem a ser essa atividade administrativa plenamente vinculada.
Qual é o apelido dado a essa frase, a essa atividade administrativa que eu acabo de falar? Exatamente. E o apelido dado a essa frase, a essa expressão, a essa atividade de cunho administrativo, nada mais é do que senão o lançamento tributário. É isso mesmo, lançamento tributário, se você for colocar de uma forma muito resumida, eu diria até superficial, porém correta, lançamento nada mais corresponde do que uma atividade administrativa. Mas é importante destacar desde já que essa atividade administrativa não é uma atividade administrativa qualquer, absolutamente. Corresponde a uma atividade administrativa, sim, mas é uma atividade administrativa plenamente vinculada. Importante essa expressão. O lançamento corresponde a uma atividade administrativa plenamente vinculada. E claro, você fica pensando, bom, mas vinculada a quê? Ligada a quê? Dependente do quê? Ora, vinculada à lei. É uma atividade administrativa que só pode ensejar na cobrança de um tributo se ela observar os ditames legais. Por isso a expressão plenamente vinculada. Agora, é claro que é interessante também lembrar neste caso que se o lançamento corresponde a uma atividade administrativa vinculada, logo, ele, portanto, não está sujeito àqueles critérios de conveniência, muito menos de oportunidade. Ora, você lembra muito bem que no direito administrativo é possível, por exemplo, resumir ou classificar os atos administrativos, pelo menos em duas modalidades. Uma das classificações mais comuns e mais conhecidas é classificar o ato administrativo em um ato administrativo vinculado ou então um ato administrativo discricionário. Pois é, nesse sentido, portanto, você sabe que o lançamento, se ele é uma atividade administrativa, se ele corresponde a essa atividade administrativa, o lançamento, segundo o CTN, logo no início, o artigo 3º, é uma atividade administrativa vinculada ou é uma atividade administrativa discricionária? O CTN fala em vinculada. Só que aí eu pergunto para você relembrar e me informar exatamente a partir de agora. Escuta, que tipo de ato administrativo, vinculado ou discricionário, qual dos atos administrativos vinculados ou discricionários se sujeitam aos critérios de conveniência e oportunidade? Qual dos dois, vinculados ou discricionários? Muito bom, bem lembrado. É o ato discricionário que está naturalmente sujeito aos critérios de conveniência e oportunidade, perfeito? O discricionário, joia? Se é assim, então, refaço a pergunta para você. O lançamento tributário está ou não sujeito aos critérios de conveniência e oportunidade? Resposta: não está sujeito. E ora, e por que não está sujeito aos critérios de conveniência e oportunidade? Porque o lançamento ele é discricionário. E se o lançamento é vinculado, o lançamento é vinculado, o discricionário é que se submete aos critérios de conveniência e oportunidade. Logo, você não pode afirmar que o lançamento está sujeito a esses critérios, senão também estava perdido. Pensa bem, imagina o fisco cobrar um tributo de você quando bem entender, porque é uma situação mais oportuna, porque é uma situação então mais interessante para o fisco. Naquela hipótese, naquele instante para o fisco é ótimo cobrar o tributo. É assim, se fosse dessa forma, a gente estava perdido. Como que um tributo é cobrado? O tributo só pode ser cobrado conforme a lei. Por isso, então, que o tributo depende de um lançamento que corresponde a um ato administrativo plenamente vinculado. É sempre vinculado. Comporta algum tipo de exceção? Não comporta exceção, absolutamente. Ficou claro, portanto, essas primeiras informações a respeito do lançamento? E percebe, aqui eu nem invadi nenhum dispositivo específico para esse tipo de cobrança, específico para esse procedimento de cobrança administrativa. Eu só falei um pouquinho a respeito do conceito de lançamento, que você consegue notar logo no CTN, quando ele dá uma geral sobre o tributo, sobre o conceito de tributo. Bom, mas uma coisa é certa, meu amigo, minha amiga, você que me assiste, então, nesse momento, a gente precisa comentar um pouquinho mais sobre o lançamento em si. Preciso de mais dados, mais características sobre o lançamento. O que a gente precisa lembrar sobre esse lançamento, cujo apelido nada mais é do que uma simples atividade administrativa, mas, é claro,
uma atividade administrativa plenamente vinculada. Quando você pensa sobre lançamento, o CTN tem um capítulo, digamos assim, que ele separou, que ele reservou só para dispor sobre isso. Eu estou falando de alguns artigos, poucos é verdade, mas começa lá no artigo 142 e vai até o artigo 150 do CTN. E eu repito para você. Você que pretende anotar, então, que já está anotando essa aula desde o início, coloca aí, então, ó, lançamento. Eu consigo encontrar tudo que eu preciso saber a respeito disso, a respeito do conceito de lançamento, a respeito desse instituto, lá no artigo 142, a partir do artigo 142 do CTN, e eu caminho até o artigo 150. Não é muito, devemos considerar, mas lá você vai ter artigos bastante importantes sobre o lançamento tributário. 142 até o 150. Tá bom. Logo no artigo 142 do CTN, aproveitando para fazer uma análise geral sobre o procedimento, o artigo 142 ele trata ou traz para a gente um conceito de lançamento. Não era esse o grande objetivo do CTN nesse instante, mas ele acaba trazendo o conceito de lançamento. E o que vem a ser o lançamento? Qual é o conceito? Inicialmente eu tinha tratado o lançamento apenas como uma atividade administrativa plenamente vinculada. Mas esse artigo 142, eu reforço aqui o dispositivo, ele então se preocupa, de certa forma, a trazer mais informações sobre este instituto. E de uma maneira ou de outra, você consegue conceituar o lançamento através, ou justamente pela leitura do artigo 142. Esse dispositivo, então, de uma forma bastante singela, acaba afirmando que o lançamento nada mais corresponde do que um procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador. É isso mesmo. O CTN, então, afirma, ele crava para a gente a informação de que o lançamento é um procedimento administrativo, mas um procedimento administrativo tendente a quê? Um procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador. E talvez aqui surja, então, a primeira pergunta. Talvez não, certamente ela surge. E aí você fica pensando, ora, mas espera aí, professor, o CTN, nesse dispositivo, trata o lançamento como um procedimento administrativo. E anteriormente eu tinha justamente falado em atividade administrativa, uma expressão ainda mais ampla. Atividade administrativa, de certa forma, a extensão desse conceito é grande demais. Aí o CTN quis melhorar a situação e chamou o lançamento de procedimento administrativo. Ora, mas será que o lançamento é um procedimento administrativo? Qual é o intuito do lançamento? O intuito do lançamento, segundo o CTN, não é verificar a ocorrência do faturador? Essa é uma das funções dele. Certamente, verificar a ocorrência do faturador é uma função do lançamento, mas não é a única. Se você for bem observar, o lançamento faz mais do que isso. O que mais que o lançamento faz? Ora, o lançamento não é o responsável por constituir o crédito tributário. A partir do momento que você pratica um faturador, você presta serviços. Você acabou de prestar serviço, praticou o faturador do ISS. Tudo bem, você praticou o faturador, automaticamente surge a sua obrigação tributária. Você será então compelido a pagar esse tributo. Surge a obrigação, só em razão da prática do faturador. A gente bem sabe que é assim mesmo que funciona. Mas eu pergunto, surge a sua obrigação, você tem que pagar. Se eu presto serviço, eu tenho que pagar. Mas o fisco ele vai cobrar a partir de quando? É disso que a gente está falando. É isso que a gente quer descobrir. Como e através do que o fisco pode cobrar o tributo? Ora, o tributo não é cobrado através do lançamento? O lançamento, portanto, é responsável por constituir o crédito tributário. O lançamento fica responsável, portanto, por dar exigibilidade a esse crédito tributário. É o lançamento que atribui, que serve como instrumento para que o fisco possa exigir o tributo de você, para que o fisco possa exigir o tributo de mim. Esse é o lançamento, é assim que ele funciona. O lançamento, portanto, ele é responsável por constituir o crédito tributário. Aí você diz assim para mim, mas espera aí, mas você acabou de falar que o lançamento ele serve
para verificar, para confirmar a ocorrência do faturador. E agora, professor, eu escutei muito bem, você disse para a gente que o lançamento vem agora para constituir o crédito tributário. Olha, eu estou na dúvida. Para que serve o lançamento? Qual é a função do lançamento? O lançamento, ele tem por função constituir o crédito tributário? Ou então a função do lançamento é confirmar a obrigação tributária, em razão de verificar a ocorrência do faturador? Qual é a função do lançamento? Ele está ali para constituir o crédito tributário, para exigir o tributo, ou para confirmar que eu pratiquei o faturador, que você praticou o faturador? Qual é a função do lançamento? Ou será que a função do lançamento não é única? Ou será que o lançamento tem dupla função? Eu digo uma coisa para você. O lançamento, ele tem dupla função. O lançamento tem dupla função. Você me ouviu? Duas funções que agem de maneira concomitante. Posso afirmar, portanto, que o lançamento, com base no CTN, o lançamento ele é declaratório da obrigação e constitutivo do crédito tributário. Repito, mas é só para você. O lançamento, ele é declaratório da obrigação e constitutivo do crédito tributário, apresentando, portanto, nesse momento, a sua dupla função. Ao mesmo tempo que ele confirma a obrigação tributária, ele constitui o crédito tributário. Ou então, se você preferir, ao mesmo tempo que ele está constituindo o crédito tributário, que ele constitui esse crédito, ele só constitui o crédito porque ele confirmou o surgimento da obrigação tributária em razão da prática do faturador. Dupla função, portanto. Percebe? Bastante interessante, então, quando eu falo a respeito das funções do lançamento. Essa é a primeira informação detalhada e curiosa que vale a pena você levantar. Agora, existe um segundo dado. Quando eu falo, então, que o lançamento é um procedimento administrativo. Procedimento mesmo? Será que é procedimento ou será que é um ato administrativo? Você sabe que existem diferenças entre atos e procedimentos administrativos. De uma forma bastante superficial, mas fácil de compreender, eu posso então lembrá-los de que o procedimento administrativo nada mais corresponde do que um conjunto de atos pré-ordenados. É assim que funciona, não é? Perfeito. Então, procedimento administrativo, você consegue observar um procedimento a partir do momento que você tem uma série de atos que são pré-ordenados, que são pré-organizados. E uma vez que eles adotam essa sequência, isso corresponde a um procedimento administrativo. O CTN informa que o lançamento tributário é um procedimento administrativo. Ipsis literis, está lá, letra de lei. Lançamento é um procedimento administrativo. Mas, será que é assim mesmo que ele se comporta? Ora, eu digo para você, não é. Não é mesmo. Professor, mas está no CTN, lançamento é um procedimento administrativo. Não é um procedimento administrativo? Eu digo, não é. Especialmente na prática, você percebe claramente que ele não se comporta como um procedimento. E é fácil de explicar isso. Primeiro ponto, você tem uma legislação mais adequada para dispor sobre o lançamento. Existe um decreto responsável por dispor sobre o procedimento administrativo tributário, sobre o procedimento administrativo fiscal. Eu estou falando de um decreto, para você anotar, eu falo devagar, o número desse decreto. Está pronto? Decreto número 70235 de 1972. Decreto 70.235 do ano de 72, que traz para a gente o processo administrativo fiscal. Nesses dispositivos, especialmente aqui o artigo 7º, você consegue observar então que o lançamento tributário, ele é ato administrativo e não procedimento. Digo até mais e melhor, o lançamento tributário corresponde ao último ato de um procedimento. Ao último ato de um procedimento. Tudo bem? Por quê? Porque o lançamento, você não concorda comigo? O lançamento tributário não é responsável por constituir o crédito? Você diz, tá bom, ele constitui o crédito tributário. Então, se é ele que constitui o crédito tributário, eu retomo a pergunta aqui para vocês, no sentido de que é o procedimento administrativo que constitui o crédito ou é o último ato deste procedimento
que vem no sentido de constituir o crédito tributário. É o último ato deste procedimento. É aquele ato final que constitui o crédito. E é aquele ato, é ali que se perfaz o lançamento. O lançamento não é todo o procedimento, mas o ato final que constitui o crédito, correspondendo ao conceito de lançamento, portanto. Ficou claro? Não tem erro isso, né? Tá bom. São duas informações interessantes, então, a respeito do lançamento. Primeiro, tratando ele como procedimento administrativo. O CTN fala de procedimento, mas você acaba de observar que o melhor mesmo é identificá-lo como ato administrativo. E a segunda informação é no sentido de que o lançamento tributário ele não tem uma única função, constituir o crédito, ou uma única função, como verificar a ocorrência do faturador. As duas funções são a ele inerentes. Perfeito? Bom, em virtude disso, você percebe que o lançamento tributário ele pode ser constituído em momentos diferentes, mas, claro, sempre em razão da prática do faturador, e o procedimento adotado pode ser diferenciado também. Isso significa dizer, então, que no lançamento, ainda que corresponda a uma atividade administrativa, vou contar uma coisa para você, você participa também. Professor, não é possível. Eu participo, você participa, todos nós participamos do lançamento. Olha, mas o lançamento não é uma atividade administrativa, tudo bem, um ato administrativo de responsabilidade funcional? É sim, sem dúvida. Mas se você for bem observar, o lançamento ele acaba sendo classificado de acordo justamente com a participação do contribuinte. O lançamento ele pode ser classificado de acordo com a intensidade da participação do contribuinte. Mesmo? É. O contribuinte às vezes participa mais do lançamento, às vezes ele participa menos. Às vezes ele participa mais, às vezes participa menos. E de acordo com essa participação mais ou menos, você percebe então o lançamento sendo dividido em 3 modalidades. Ora, quais são os tipos de lançamento? Nós temos o lançamento direto ou de ofício, temos ainda o lançamento por declaração, também conhecido como lançamento misto, ou então, para finalizar, o chamado autolançamento ou lançamento por homologação. 3 tipos de lançamento, direto ou de ofício, misto ou por declaração, e autolançamento ou lançamento por homologação. Perfeito? Essas modalidades são fáceis de serem observadas, mas eu posso dizer uma coisa para você. Toda vez que você recebe um tributo pelo correio, direto pelos correios, você está diante especialmente de tributos que se sujeitam a lançamento por ofício, ou de ofício, que é o caso do IPTU, por exemplo, que é o caso do IPVA. Você não fala nada para o fisco e mesmo assim ele cobra isso de ofício, direto, IPTU e IPVA. A segunda modalidade de lançamento, para relembrar, não é uma modalidade hoje das mais utilizadas, muito pelo contrário. O lançamento misto ou lançamento por declaração é um tipo de lançamento que, sim, certamente, é um lançamento em desuso. Já a terceira modalidade de lançamento é a mais utilizada. Praticamente tudo quanto é tributo, especialmente os federais, mas isso serve aos estaduais e também aos municipais, praticamente todos os tributos, e não importa o tipo, hein? Imposto, algumas taxas, contribuições. Quando você pensar em tributos, em geral, qual é o tipo de lançamento mais utilizado? A modalidade mais utilizada é aquela chamada de lançamento por homologação ou autolançamento. É justamente aquela modalidade de lançamento onde a grande participação é do contribuinte, onde praticamente você faz o trabalho do fisco, onde você declara o tributo para o contribuinte, você presta as informações todas que ele precisa saber e ainda por cima antecipa o pagamento. A modalidade mais utilizada é aquela em que o fisco quase nada faz e o trabalho fica todo nas costas do contribuinte, sob sua responsabilidade. São tributos como imposto de renda, ICMS e ISS, para dar exemplos para cada uma das esferas de poder, União, Estados e municípios. Perfeito, então? Esse foi o nosso tema do dia.
falando um pouquinho a respeito do lançamento, sobre as suas principais características, criticando o CTN de uma forma mais leve, pelo menos quanto ao artigo 142, mas especialmente lembrando das 3 modalidades de lançamento. Esse foi só o primeiro bloco, esse é o tema do dia, mas não sai daí. Daqui a pouco eu estou voltando com Pergunte ao Professor. Eu falei que eu voltava, meu amigo, minha amiga, estamos aqui então iniciando nosso segundo bloco nesse nosso programa Prova Final, justamente o Pergunte ao Professor. E você sabe, então, tem perguntas especialmente selecionadas para que eu possa agora, nesse momento, responder cada uma delas para você. Bom, vamos escutar então nossa primeira pergunta. Acompanha comigo. Professor, se o lançamento é um ato vinculado, por que se costuma dizer que o imposto é tributo não vinculado? Uma ótima pergunta, então, do nosso colega, nesse sentido que, quando você pensa a respeito do lançamento, e que eu frisei aqui várias vezes, que o lançamento corresponde a uma atividade administrativa plenamente vinculada, lembra, neste caso, por que o imposto, que é um tributo também, costuma ser chamado e conhecido e identificado como um tributo não vinculado? Tem alguma coisa aqui que não está batendo. Bom, a pergunta é de suma importância, inclusive bastante interessante, afinal de contas, você tem que tomar muito cuidado. A expressão utilizada é a mesma, vinculado e não vinculado, mas não diz respeito a mesma característica. Primeiro, quando você ouve falar que o tributo corresponde a uma atividade administrativa, ou corresponde a uma prestação pecuniária, que é exigida através de uma atividade administrativa plenamente vinculada, isso significa dizer que todo e qualquer tributo, sem ressalva, todo e qualquer tributo é dependente de lei e somente pela lei poderá ser exigido. Bem, isso é o lançamento. Por isso, lançamento é atividade administrativa plenamente vinculada. Isso não significa dizer que imposto é exceção. Imposto não é exceção a essa característica. Imposto, como qualquer outro tributo, uma taxa, uma contribuição de melhoria, mesmo os empréstimos compulsórios ou ainda as contribuições especiais, todas essas espécies tributárias dependem de um lançamento. E o lançamento é sempre vinculado. Agora, o imposto não é conhecido como tributo não vinculado? É. Mas isso diz respeito a um outro motivo. Vamos lá. Quando você ouve dizer, então, imposto é um tributo não vinculado, significa dizer que o fato gerador dos impostos independem de contraprestação estatal. É isso mesmo. O fato gerador dos impostos não se vincula a nenhum tipo de contraprestação estatal, a nenhum tipo de atuação por parte do Estado. Por isso, imposto é um tributo não vinculado. Afinal de contas, para você ser obrigado a pagar um imposto, eu pergunto, o que você precisa fazer em troca? Para pagar o IPTU, você pagou o IPTU. Bem, e o que você fez em troca? Melhor dizendo, a prefeitura ofereceu em troca para que você fosse obrigado a pagar o IPTU. Se você pensar bem a respeito da prefeitura, ela não fez nada. Absolutamente nada. É a mesma coisa no caso do Estado. Você pagou IPVA e não é barato. Bem, mas você paga o IPVA como um bom cidadão que é. Pagou, tranquilo, em parcelas ou então pagamento à vista diante daquele grande desconto, em média de 3%. Bom, você pagou o IPVA. Pergunto, o que o governo do Estado lhe ofereceu em troca para que você fosse lá e recolhesse o IPVA de forma correta? Se você pensar bem, o governo do Estado não fez nada. Para você ser obrigado a pagar o IPVA, o governo do Estado não é obrigado a fazer nada em troca. Para você ser obrigado a pagar o IPTU, a municipalidade não precisa fazer nada em troca. Para você ser obrigado a pagar o imposto de renda, o que a União oferece para você? Ela não precisa fazer nada em troca. Você paga esses tributos, impostos que são, simplesmente porque você praticou o fato gerador. Simplesmente porque esses tributos, na característica que são de impostos, independem de contraprestação estatal. Então, para ficar bastante claro, quando você ouve dizer que um imposto é um tributo não vinculado, isso significa, então, que estão perguntando sobre o fato gerador desse tributo. Se o fato gerador desse imposto depende de uma atuação estatal ou não depende de uma atuação estatal. Os impostos são tributos cujo fato gerador não depende de atuação estatal.
Perfeito? E quando você diz que o lançamento é um ato vinculado, significa dizer que o lançamento depende de lei. Perfeito? Ficou claro, então? Essa primeira pergunta é bastante interessante, tem que só tomar cuidado com essa troca de informações. Joia? Vamos partir, então, para a nossa segunda pergunta? Vamos acompanhar comigo? Vamos ver? Segunda pergunta. Professor, o que é lançamento por arbitramento? Lançamento por arbitramento. Bacana essa pergunta, lançamento por arbitramento, sempre gerou muitas dúvidas. Há quem diga, então, que corresponde a uma quarta modalidade de lançamento. Você vai lembrar muito bem que eu comecei, quando eu classifiquei o lançamento, quando eu lembrei sobre as modalidades de lançamento, eu falei que eram quantas as modalidades? 3, né? 3 são as modalidades de lançamento. Lançamento direto de ofício, lançamento misto ou por declaração e ainda o autolançamento ou lançamento por homologação. 3 são as modalidades. Percebe que o lançamento por arbitramento não faz parte de nenhuma dessas modalidades, pelo menos não a expressão, não mesmo. Porque o lançamento por arbitramento, ele não corresponde a uma quarta modalidade. Ele está dentro dessas modalidades que eu acabo de enumerar, que eu acabo de lembrar. O que é importante você lembrar sobre lançamento por arbitramento é que, ainda que ele não seja uma quarta modalidade, há quem diga que o lançamento por arbitramento é um exemplo de lançamento de ofício, outros, quem diga que ele mais se assemelha com o lançamento por declaração. Enfim, independentemente da semelhança que ele tem com uma ou outra modalidade, o importante é saber, o lançamento por arbitramento não é uma quarta modalidade, não é uma modalidade inédita de lançamento. Ele se encaixa em alguma daquelas já consideradas. Mas quando que cabe o lançamento por arbitramento? Para o lançamento por arbitramento, ele se dá, segundo o CTN, conforme previsão do artigo 148, o lançamento por arbitramento se dá em 2 hipóteses. Ou quando o contribuinte deixa de prestar as informações devidas ao fisco, ou então quando o contribuinte, mesmo prestando as informações, o fisco não acredita, ele não dá fé às informações prestadas. É isso mesmo. Quando o contribuinte deixa de prestar as informações, ou ainda que as preste, essas informações não mereçam fé, segundo o artigo 148 do CTN, é possível, neste caso, você perceber a proposição aqui do chamado lançamento por arbitramento. É interessante lembrar que é um tipo de lançamento especialmente voltado, especialmente utilizado no ICMS. É mesmo? É, mas no ICMS ele tem até um outro significado, melhor, tem uma outra palavra, uma outra expressão que diz respeito ao lançamento por arbitramento. É aquilo que invariavelmente a gente ouve falar como pauta fiscal, regime de pauta fiscal, pauta de valores ou pauta fiscal de valores. Qualquer uma dessas expressões, pauta fiscal, pauta de valores, pauta mínima de valores, todas essas são expressões de um mesmo tema, lançamento por arbitramento. Nessa situação, numa pauta fiscal, eles estabelecem um valor mínimo para uma mercadoria. Valor mínimo. Imaginar uma determinada mercadoria, vamos imaginar uma lancheira infantil, ela custa no mínimo R$50. No mínimo R$50. Bem, isso na pauta fiscal, vamos assim considerar. Lá na pauta fiscal tem mínimo de R$50. Se o comerciante vender por 45, ele seria obrigado a recolher o ICMS, neste caso, não por 45, mas por R$50, que é o que está indicado no regime da pauta mínima de valores para esse tipo de mercadoria. Você vai me dizer o seguinte, professor, mas isso é um absurdo. Pois é, o STF acha também, melhor, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça também considera isso um verdadeiro absurdo. Tanto é que você tem uma súmula bastante interessante, a súmula de número 431 do Superior Tribunal de Justiça, que considera que esse tipo de lançamento para o ICMS não poderá ser aplicado. Ou melhor dizendo, o artigo 148 do CTN, ele só é admitido numa única situação. Quando o contribuinte deixou de prestar as informações, ou ainda que as preste, elas não mereçam fé, mas em qualquer uma das duas situações, o lançamento por arbitramento só será admitido caso haja um regular
processo administrativo. É isso mesmo. Tudo bem, é possível arbitrar o lançamento? É possível, mas desde que seja observado para o contribuinte em questão interessado, portanto, nessa operação, seja observado a ele, neste caso, o princípio do contraditório e da ampla defesa, bem como o direito de petição. Se você assegurar essas duas garantias constitucionais e mesmo assim ele não conseguir demonstrar que ele vendeu realmente a mercadoria por um valor mais baixo, diante daquela especificada na pauta fiscal, aí será possível, será admitida a pauta fiscal de valores ou o lançamento por arbitramento. Tudo bem? Então, neste caso, é possível utilizar, mas uma situação bastante excepcional. Perfeito? É preciso, então, ficar bastante atento ao artigo 148 do CTN, bem como à súmula 431 do Superior Tribunal de Justiça. Perfeito? Vamos acompanhar, então, mais uma questão? Acompanha comigo. Professor, qual é o prazo para ingressar com ação de repetição de indébito para tributos sujeitos ao lançamento por homologação? Uma pergunta bastante interessante. Todo mundo já deve ter ouvido falar, quando você estuda um pouquinho mais de tributário, uma das questões mais efervescentes que nós temos é a respeito do prazo para o procedimento de cobrança do tributo, ou então, quando você paga o tributo, qual seria o prazo, então, que o contribuinte teria para, caso esse recolhimento tenha sido a maior, ou melhor, indevido o pagamento, qual o prazo que o contribuinte teria para ingressar com uma ação para reaver esses valores. Bom, nós estamos falando então de um tributo pago. Tributo pago, está tudo bem, tributo foi recolhido numa boa, mas foi recolhido de forma indevida, ou mais do que a devida. Ou você não tinha que pagar absolutamente nada, ou então você tinha que pagar R$100 e acabou recolhendo 150. Bom, uma coisa é certa, diante de uma oportunidade ou diante da outra oportunidade, em qualquer uma das duas situações, em qualquer uma das duas, é possível ingressar com uma ação judicial que é intitulada como ação de repetição do indébito. Ou então, ação repetitória, tanto faz, ação de repetição do indébito ou então ação repetitória. Uma coisa é certa, a ação de repetição do indébito tem um prazo para ser interposta, para ser proposta, melhor dizendo, um prazo de 5 anos. 5 anos para entrar com a ação de repetição do indébito. Ocorre o seguinte, que o texto do CTN não é tão claro quanto ao início dessa contagem. Como assim? Olha, vamos pensar no seguinte, a ação de repetição, ela serve para você pedir o dinheiro de volta. Mas se você vai pedir o dinheiro de volta é porque você já pagou. E se você já pagou é porque o crédito tributário encontra-se extinto. Pois é. O CTN fala exatamente isso. Olha, você tem contribuinte 5 anos para entrar com a ação de repetição do indébito, mas 5 anos contados da onde? Segundo o CTN, são 5 anos contados da data da extinção do crédito tributário. Perfeito? Você vai dizer, professor, mas isso não é objetivo? É, talvez objetivo até demais. Mas em que momento considera-se extinto o crédito tributário? Por exemplo, quando você pensa estar diante de um tributo sujeito ao lançamento por homologação. Porque aí gera uma dúvida. Por que dá dúvida? Ué, porque no lançamento por homologação, o contribuinte ele tem que prestar as informações, ele pratica o faturador, presta as informações para o fisco, presta as informações, essas informações vão junto do pagamento do tributo, e aí então surge a pergunta. No caso de uma ação de repetição do indébito, os 5 anos devem ser contados da data do pagamento que você realizou, ou da data em que o fisco homologa, confirma esse pagamento? Porque as datas serão diferentes. O fisco ele tem 5 anos para confirmar o pagamento. 5 anos. Você paga o tributo hoje e daqui a até 5 anos o fisco tem para confirmar esse pagamento. Pagamento hoje, até 5 para o fisco confirmar. Minha pergunta é, então, o prazo para ingressar com a ação de repetição, melhor, o início dessa contagem para ingressar com a ação de repetição se dará na data do pagamento que você realizou, ou esses 5 anos para pedir o dinheiro de volta serão contados da data em que o fisco homologar o pagamento, que é uma data diversa.
Isso sempre surtiu muita dúvida e isso só acontece naturalmente para tributos sujeitos ao lançamento por homologação. Por isso, bastante questionado. Só para tributos sujeitos ao lançamento por homologação. Só que aí você vai lembrar o seguinte, que é justamente essa modalidade de lançamento a mais utilizada. Então, dá um pano para a manga geral. Quase todos os tributos hoje estão sujeitos a esse tipo de lançamento. Os 5 anos para pedir o dinheiro de volta, para ingressar com a ação de repetição do indébito, 5 anos, afinal, serão contados da onde? Da data do pagamento ou da data da homologação? Após o advento da Lei Complementar 118 de 2005, esses 5 anos para pedir o dinheiro de volta serão contados da data do pagamento. Não é da data da homologação, mas sim da data do pagamento. Perfeito? Vamos partir então para mais uma questão? Professor, uma pergunta. Recebi a notificação de um tributo que eu não concordo. O que eu posso fazer? Mais uma pergunta bastante interessante neste caso, em uma situação, infelizmente, bastante corriqueira, né? Um tributo chega até você e você discorda desse pagamento, discorda dessa exigência. E discorda por quê? Ou porque você sabe que não praticou faturador nenhum, você não é obrigado a pagar aquele tributo, ou porque o valor vem num montante muito mais alto daquele que você realmente está acostumado a pagar. E você não deu aso a essa situação. Bom, o fato é o seguinte, tanto numa hipótese como na outra, você não concorda com essa exigência, com essa notificação de lançamento. O que fazer? Essa é a pergunta. O que fazer? Bom, neste caso, em linhas gerais, você tem 2 situações, então. Bom, você poderia pagar, bem, mas você não concorda, você não teria essa necessidade, você poderia pagar porque você tem muito receio de ter qualquer tipo de problema com o fisco, mas, sinceramente, não é isso que eu iria te orientar. A segunda alternativa, sem dúvida, é a mais interessante. Você poderia, então, pensar, por exemplo, numa impugnação administrativa. Você recebe uma cobrança tributária e, a rigor, por lei, você tem 30 dias ou para pagar ou para apresentar uma impugnação administrativa. 30 dias ou paga ou apresenta uma impugnação, um recurso administrativo, uma defesa administrativa. Pode fazer isso? Pode, sem problema nenhum. Você pode entrar com um recurso administrativo. E ele terá o efeito desejado, pelo menos para suspender a exigibilidade do crédito tributário, desde que esse recurso administrativo seja apresentado de forma tempestiva. Lembra que eu falei? São 30 dias para apresentar esse recurso. Ou você apresenta dentro dos 30 dias, ou então ele não vai gerar o efeito que você gostaria inicialmente, suspendendo a exigibilidade do crédito tributário. É claro que você poderia pensar aqui em uma situação um pouquinho mais extrema, você poderia partir direto para uma medida judicial. Você poderia, ao receber o lançamento, já ingressar com ou um mandado de segurança repressivo, dependendo da situação, ou então pensar numa ação anulatória de débito fiscal. Lembrando que tanto num caso como no outro, seja na anulatória, seja no mandado de segurança, você tem as tutelas de urgência à sua disposição. Tanto no MS como na anulatória, você poderia, no MS, ou pedir uma medida liminar, ou então na anulatória, você poderia fazer um requerimento pedindo a tutela antecipada. Em qualquer uma das 2 situações, estará suspensa a exigibilidade do crédito tributário, caso essas medidas sejam, pelo juiz, concedidas. Bom, meus amigos, vamos partir então para mais uma e última questão. Vamos lá? Professor, existe a possibilidade de a própria administração pública alterar um lançamento já efetuado? Uma das questões mais interessantes também que a gente tem, que nós recebemos aqui por e-mail, sobre a possibilidade da administração pública alterar o lançamento, por iniciativa própria. Pode isso ou não pode isso acontecer? Eu digo para você, mas só para você eu vou falar, pode acontecer. De acordo com o CTN, artigo 145, existem algumas situações em que o lançamento pode ser alterado. Pode ser alterado porque o próprio contribuinte pode se valer de uma defesa administrativa, que eu há pouco comentei. Pode ser alterado em razão de recurso de ofício, quando já há um processo administrativo instaurado e dependendo do montante que é discutido, se o fisco perde na primeira instância,
administrativa, existe um recurso de ofício, um recurso que necessariamente levará essa demanda a ser apreciada por um tribunal de instância superior em esfera administrativa. Ou então, artigo 145, inciso 3º, é possível a própria administração pública entrar com uma medida, neste caso, alterando o lançamento, uma medida própria, uma medida de sua própria iniciativa. Lembrando que para isso acontecer, para alterar de ofício o lançamento, é preciso observar as hipóteses descritas num outro dispositivo, o artigo 149. Pode o lançamento ser alterado de ofício? Pode, em razão de uma série de alternativas que são, em resumo, por culpa do contribuinte. O contribuinte deixa de prestar as informações, o contribuinte enganou o fisco, o contribuinte, ele prestou as informações, mas prestou informações equivocadas, o contribuinte, ele não observou o prazo adequado, depois retificou e retificou de forma inadequada também. Enfim, por culpa do contribuinte, existem uma série de situações que podem ensejar que a própria administração pública venha alterar o lançamento. Mas também é possível que esse lançamento seja alterado se a administração pública, sozinha ela, a administração pública, ela venha cometer ali não um erro, mas a própria administração pública cometa aqui um deslize, uma intenção dolosa. Imagina um funcionário público que conhece um contribuinte, ele mesmo altera o lançamento para um valor mais baixo. Se a administração pública perceber esse tipo de situação, esse tipo de operação, esse lançamento que foi dolosamente reduzido, ele poderá ser alterado posteriormente para que a administração pública, naturalmente, ela não seja lesada diante de um ato como esse. Perfeito, então? Essas foram as nossas dúvidas referentes ao lançamento tributário. Daqui a pouco eu volto, então, com o X da questão. Alcançamos nesse momento, então, o nosso terceiro e último bloco, nosso programa Prova Final. Lembrando, então, desde já, quero que você continue participando cada vez mais, envie suas questões, envie suas dúvidas e quem sabe no próximo programa, aliás, fica aqui mais uma vez o convite, eu vou montar o próximo programa justamente com uma pergunta que você encaminhar, seja qual for o tema do direito tributário, vou montar então um programa baseado na sua pergunta. Bom, neste caso, você pode mandar a sua questão para o e-mail provafinal@aesapar.com. Ok? Perfeito. É só anotar o e-mail, manda a dúvida para a gente. Enfim, e eu aqui com o maior prazer responderei sem dúvida nenhuma. Perfeito? Joia, vamos então para as nossas questões. Tem duas questões especificamente separadas, versando sobre o tema de lançamento tributário. E eu aqui então respondo em conjunto com você. Vamos lá? Primeira questão. Primeira questão. Foi realizado pelo exame da ordem, quando então a organizadora era a CESP ainda, né? Nós temos no ano de 2006, essa foi a pergunta, dizia assim, questão bastante objetiva, na composição do lançamento tributário, são observados alguns fatores necessários ao cálculo do valor dos tributos. Esses fatores não incluem o quê? Não incluem letra A, o vencimento, não incluem letra B, a base de cálculo, não inclui letra C, a alíquota, ou não inclui, letra D, a identificação do contribuinte. E aí, meu amigo, minha amiga, o que você acha dessa situação? O lançamento tributário, ele comporta, sem dúvida nenhuma, uma série de características, mas uma dessas, abaixo relacionadas, que foram indicadas pelas alternativas, não fazem parte do lançamento. Qual é ela? Bom, diante dessas quatro situações, pode parecer estranho, mas o vencimento do tributo não faz parte do lançamento. O vencimento do tributo não. Base de cálculo, alíquota, identificação do contribuinte, determinar valores. Então, todas as características quanto à matéria tributável, quanto ao cálculo do tributo, precisa. Mas o vencimento do tributo, segundo o CTN, lá no artigo 142, não tem essa necessidade. Por incrível que pareça, parece realmente estranho, mas o vencimento não precisa fazer parte do lançamento. Portanto, nesse nosso teste, nesse nosso primeiro teste, a alternativa correta fica letra A. Nesse primeiro teste, a alternativa correta fica letra A. Você está vendo aí? Não inclui o vencimento. Perfeito, então?
Vamos passar para a nossa segunda pergunta e responder, naturalmente. Vamos lá. Segunda pergunta. A segunda pergunta foi exigida praticamente um ano depois, ainda para o exame da ordem, dizendo assim: segundo o que dispõe o Código Tributário Nacional, compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento. A partir dessa informação, assinale a opção correta no que se refere a lançamento e suas modalidades. Vamos então olhar alternativa por alternativa. A legislação aplicável ao lançamento será vigente na data em que o mesmo for efetuado. Letra B. No lançamento por declaração, o sujeito passivo deve verificar a ocorrência do faturador, calcular o montante do tributo devido e efetuar o pagamento, cabendo ao sujeito ativo apenas conferir a apuração e o pagamento já realizados. Letra C. O imposto sobre a propriedade de veículos automotores, o nosso IPVA, e a taxa de limpeza pública são tributos normalmente submetidos ao lançamento de ofício. E letra D. A contribuição para o financiamento da Seguridade Social, a COFINS, constitui tributo sujeito ao lançamento por declaração. E aí? Essa questão um pouquinho mais trabalhosa, a redação um pouquinho mais longa, se comparada à primeira, mas eu diria mais fácil, né? Mais simples. Certamente mais simples, falando sobre lançamento e agora sobre as modalidades de lançamento. Então vamos fazer o seguinte, você acompanha aqui comigo rapidamente, eu vou reler cada alternativa, então eu leio a alternativa A, você volta aqui comigo, então, e aí a gente pensa se está certo, se não está errado, para a gente chegar na alternativa correta. Vamos lá então? É sobre modalidades de lançamento. Vamos direto para a alternativa A? Vamos? Acompanha comigo. A alternativa A diz assim, então: a legislação aplicável ao lançamento será vigente na data em que o mesmo for efetivado. E aí? Bom, o lançamento, lembra? Corresponde a uma atividade administrativa plenamente vinculada, portanto depende de lei. Mas depende de qual lei? Ah, meu amigo, minha amiga, o lançamento, de acordo com a legislação tributária, neste caso o artigo 144, o lançamento deve se reportar lá, ó, a data da ocorrência do fato gerador. O lançamento ele deve observar a legislação que está em vigor na data da ocorrência do fato gerador. Ele não deve observar a legislação vigente na data em que ele acontece. O tributo ele é calculado conforme a legislação em vigor na data da ocorrência do fato gerador. Portanto, a alternativa A está errada. A alternativa A está errada. Vamos para a letra B? Acompanha comigo? Vem cá. Letra B. Diz assim: no lançamento por declaração, o sujeito passivo deve verificar a ocorrência do fato gerador, calcular o montante do tributo devido e efetuar o pagamento, cabendo ao sujeito ativo apenas conferir a apuração e o pagamento já realizados. E aí? O que você achou dessa alternativa B? Errada também. Portanto, se você achou errada, você está correto. Olha que trocadilho. É isso mesmo. O lançamento por declaração, ele independe aqui do pagamento. Essa alternativa B disse que o contribuinte presta as informações, calcula o valor do tributo e, inclusive, realiza o pagamento. Não, isso é típico de lançamento por homologação e não lançamento por declaração. Portanto, a alternativa B, mais uma, errada. Não é essa que você vai anotar. Vamos partir para a terceira alternativa. Letra C, vem comigo. Letra C diz assim: o imposto sobre a propriedade de veículos automotores, o IPVA, e a taxa de limpeza pública são tributos normalmente submetidos ao lançamento de ofício. Essa alternativa crava na resposta correta. É isso mesmo. Bom, eu tinha antecipado que o IPVA, ele invariavelmente é cobrado através do lançamento de ofício e que as taxas também acabam encaixando como lançamento de ofício. Neste caso, taxa do lixo. Aqui fala de uma taxa de limpeza pública que hoje em dia, eu diria, a taxa de limpeza pública já nem é mais cobrada, porque a taxa de limpeza pública foi considerada inconstitucional. Mas à época, quando se tentou exigir uma taxa de limpeza pública, ela era cobrada de ofício, era encaminhada diretamente para o contribuinte. Bom, apesar de hoje a taxa de limpeza pública ter sido já considerada inconstitucional, quando foi cobrada à época, a sistemática adotada para sua exigência era típica e clara de lançamento direto ou de ofício. Perfeito? Então, a alternativa correta é exatamente essa, a alternativa C, só para conferir o que está errada, no que está errada a alternativa D de dado.
Vem comigo. Alternativa D. A D diz assim: a contribuição para o financiamento da Seguridade Social constitui tributo sujeito ao lançamento por declaração. Ah, é? E desde quando uma contribuição, especialmente uma contribuição social, se submete à declaração? Não se submete à declaração, submete ao lançamento por homologação. Não é declaração, é lançamento por homologação, portanto, essa alternativa realmente equivocada. A alternativa correta, como eu já tinha falado, repiso, alternativa C de casa. Portanto, meu amigo, minha amiga, você que me assistiu nesse programa, muito obrigado mais uma vez pela companhia. A gente se vê, até mais. Tchau, tchau.